você, seguidor de Jurubeba, tudo bem? Hoje eu vim aqui matar a saudade de vocês. Hoje nós vamos fazer bolsa. E hoje nós vamos fazer uma mochila que vocês pedem tanto, que eu falei, tá na hora de ensinar a minha versão dessa mochila. Já tem várias versões dela aqui no YouTube, mas o pessoal queria aprender comigo a fazer assim como eu faço. Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer a minha mini mochila. Olha que gracinha, gente. Olha que tamanho perfeito, como ela é fofa. Então, essa mochila ela pode ser usada de duas maneiras, como mochila mesmo, que a gente coloca assim, ó. Ó. Comecei a aula até em pé para poder mostrar para vocês a mochilinha. E pode usar ela também como bolsa lateral, que geralmente é o que as mães preferem, né? Na hora que a criança cansa de carregar, fica assim como bolsa lateral. Olha que linda. Você pode colocar chaveiro de acordo com o tema que você estiver fazendo. Então, você pode fazer ela de tricoline estampado, por exemplo, um tricoline de coraçõezinhos. Aí você faz um chaveiro pompom em formato de coração, vai ficar bem legal. Você pode fazer ela de personagens. Então, hoje eu vou ensinar o padrão da mini mochila, como fazer ela básica assim, e você pode incrementar com os personagens que você quiser. Então, você pode colocar um chifre aqui e fazer um unicórnio, você pode fazer um bolsinho de pelúcia, que vai ser um ursinho de pelúcia, colocar olhinho. Você pode fazer aquele tema do Sonic, que eu postei lá no Instagram e ficou todo mundo apaixonado. Eu não posso ensinar aqui, né? Porque senão eu vou ser denunciado, porque Sonic faz parte da SEGA, que é uma marca. Então eu não posso ensinar. Então eu vou ensinar a mochila padrão para vocês e vocês podem colocar aqui, ó, as orelhinhas, tá? Aqui antes de fechar, você coloca a orelhinha nessa parte aqui, que vai ficar perfeito. Orelhinha e o cabelinho do Sonic. O rostinho dele aplica aqui em cima, faz esse bolso um pouquinho menor. Aí você vai adaptando para o tema que você quiser. Coloca orelhas da Minnie e do Mickey, tá? E você vai adaptando para o tema que você desejar. Então, o importante é você saber fazer a mochilinha padrão. Saber fazer ela assim, ó, versátil, de modo que ela vire mochila ou bolsa, né? Que aí a pessoa pode usar à vontade. E a minha térmica. Olha que linda. Ela toda forradinha por dentro. Eu sempre faço térmica porque eu vou ter que estruturar de toda forma. Então, eu faço térmica. E toda térmica eu coloco esse elástico, ó, que é para segurar a garrafinha, tá vendo? A gente vai colocar junto. Essa daqui eu forrei com bagum rosa. Ela é térmica, ó o barulhinho. Ela é térmica e eu forrei com bagum rosa. Apesar dela ser lilás, mas eu acho que ficou bem bonito. E o bolsinho dela também é forrado. Vocês vão aprender a fazer esse bolsinho aqui hoje, quem ainda não sabe. O bolsinho, ó, todo forradinho, não é o fundo do espelho que tá aparecendo aqui. O forro é todo, o bolso é todo forradinho, todo fechadinho, com a costura toda embutida. E é muito fácil de fazer, gente. Eu fiz o molde para vocês, eu vou apresentar o molde para vocês agora. Mas a mochila é simplesmente perfeita. Essa é a medida Jurubeba, o tamanho que eu fiz, o molde eu criei, o bolso do molde eu criei. E você pode adaptar para o tamanho que você quiser. Mas eu vou ensinar essa medida, eu vou passar o molde nessa medida. Quando o cliente te pedir uma medida diferente, você faz a proporção e vai aumentando de acordo com a necessidade do cliente. Combinado? Então, eu vou trazer vocês aqui para a máquina, que agora eu vou mostrar para vocês o molde e explicar como vocês vão imprimir. Uma vez aqui na máquina, eu vou mostrar para vocês o molde, tá? Que eu vou deixar para vocês lá no meu Instagram. Por que, Simone, não aqui no YouTube? Primeiro que vocês não estão me seguindo lá no Instagram. Aqui tem muito mais seguidores do que eu tenho lá no Instagram. Então, é uma forma de mandar vocês para lá. Segundo que todo o material que eu coloco aqui no YouTube, vocês não estão conseguindo baixar. Ninguém está conseguindo fazer download. Alguma coisa está acontecendo com os links aqui que não acontece lá no Instagram. Então, no Instagram, na minha bio, tem um link. Você clica nesse link que vai ter vários links lá dentro. Inclusive, o molde da aula de hoje. Esse molde vai chamar Mini Mochilas versão Jurubeba, tá? Então, vai estar lá para vocês. Hoje ainda, eu já vou colocar lá na descrição lá do Instagram. Eu posso até tentar colocar aqui na descrição do vídeo, mas eu acho que não vai funcionar. Então, é melhor vocês irem lá para o meu Instagram. O meu Instagram é @Simone_Jurubeba, tá bom? Então, aqui, ó, esse é o espelho. Olha que formato perfeito desse espelho. Então, esse espelho aqui é o que vocês vão usar para frente e para as costas. Então, essa parte da frente e essa parte das costas é esse molde aqui. O que que acontece? Tem esse quadrinho que você vai medir depois que você imprimir. Esse quadrinho tem que dar 3x3. Se esse quadrinho der 3x3, o seu molde está do tamanho exato. Então, você vai imprimir ele tamanho real ou 100%. Depende da sua impressora. Cada impressora aparece de um jeito. Tamanho real ou 100%, que ele vai ficar assim.
Qual a medida dele? 24 de altura por 20 de largura. Eu coloquei uma medida assim bem básica para a gente nunca esquecer, tá? Então, você vai precisar, por causa da curvatura, você vai precisar do molde. Mas você vai conseguir imprimir ele no tamanho real na folha 4, tá bom? Vai conseguir perfeitamente. Dentro desse espelho, eu já coloquei aqui, ó, a lista de materiais. Então, aqui tem a lista de materiais, que é certinho com as medidas que eu fiz esta, ó, de acordo com esta lista de material. Então, você tem que seguir essas medidas para esse molde. Por isso que eu já coloquei ele aqui, ó, dentro do molde. Então, quando você for guardar o molde, tá fácil. Você não tem que guardar uma lista de material, um molde. Aqui eu imprimi no folha 180 gramas para ficar mais fácil de guardar. Então, o primeiro molde é esse espelho. O segundo molde é o bolso. Então, o bolso é assim, ó. Você vai imprimir ele, ele vai estar de lado assim. E ele vai ter 20,5, assim, de altura, ó, por 26 de largura. E esse buraco aqui do meio, ele não vai vir com buraco assim. Ele vai vir com um desenho assim. Que você vai cortar o buraco só no molde. Na peça, você não vai cortar esse buraco, eu vou te mostrar na hora que a gente estiver fazendo. Então, no molde, você pode cortar esse buraco, porque você vai precisar desse buraco. Mas na peça você não pode cortar, de jeito nenhum, tá? E eu vou te mostrar por quê. Aqui também tem o 3x3, para você ver se o tamanho tá exato. Então, em cada folha eu coloquei o 3x3 para não ter erro. Você vai imprimir tamanho real ou 100%. Não imprima aquela opção sem margem, porque aquela opção expande e vai ficar um pouco maior do que deveria. Então, esse molde do espelho vai facilitar muito a sua vida, sabe? Porque não vai ter erro. Vai dar sempre certo, ele já vem com as caixinhas de leite e você vai cortar ele uma vez no principal e uma vez no forro. E nós vamos fazer igualzinho as duas partes, tá? Então, esse bolso é para esse tamanho de espelho, tá bom? Pro modelo da versão Jurubeba. Você precisa deste espelho. Então, Simone, beleza. São só esses dois moldes? São só esses dois moldes. Mas se você prefere fazer espelhado, só meio molde, eu também vou deixar para você disponível em meio molde. Então, aqui tem meio molde do bolso, tá vendo? Meio molde do bolso e aqui meio molde do corpo. Caso você esteja imprimindo e não esteja dando certo, a margem da sua impressora é muito grande, tá comendo um pedaço, aí você pode fazer meio assim, cortar ele e emendar um no outro, sabe? Meio molde, você entende, né? Aqui, ó, dobra o tecido. Você usa meio molde com ele dobrado, você corta, depois abre. Mas não vai ser muito necessário, não. Eu acho que você vai conseguir imprimir normalmente este tamanho aqui. Se você tiver dificuldade, me chama lá no Instagram que eu te oriento sobre a impressão, tá bom? Então, de molde, a gente vai precisar desses dois para fazer essa peça. E agora vamos para os materiais. Nós vamos usar vivo, porque toda bolsa com curvatura, o vivo facilita demais na hora do fechamento e não tem erro. O vivo que eu vou usar é o industrial, 11 milímetros. Eu vou usar esse aqui, ó, esse azul escuro, que hoje nós vamos fazer na cor do tema do Sonic, tá? Então, isso aqui parece preto aí pra vocês, mas é um azul marinho. É um azul bem escuro, é marinho, o azul bem escuro. Então, nós vamos usar este daqui para fazer o nosso vivo pronto, de plástico. Vamos usar zíper, número 5. Vou usar esse azul royal, número 5, que é o que a gente trabalha para bolsa geralmente, né? De 5 para cima, eu trabalho com 5. De zíper, a gente vai usar 65 centímetros. 1,80 mais ou menos de vivo, que a gente vai usar. E viés também. A gente vai usar um pedaço de elástico hoje, por quê? Porque a gente vai fazer térmica. Porque eu gosto de fazer ela sempre térmica. A não ser que o cliente fale, eu não quero térmica. Fora isso, eu faço sempre térmica. A gente vai precisar de mais ou menos 20 centímetros de elástico. Como eu uso esse de 3 centímetros, ele já é forte, eu coloco uma tira só. Mas você pode usar do mais fino 2 tiras. Então, 20 centímetros é o suficiente de elástico para segurar a garrafinha dentro da térmica. Eu já separei aqui uma tirinha. Ela pode ter mais ou menos 5 centímetros, 5 por 1. Tá vendo? Ó, eu dobrei no meio. 5 por 1 sem reforço nem nada. Que é um puxante pra gente colocar aqui, ó, pingente do nosso chaveiro, sabe? 5 centímetros de uma tirinha. Aí você faz na combinação que você quiser, tá? Nesse daqui eu coloquei
na mesma cor do material, tá vendo? Mas na bolsa do que eu tô fazendo hoje, como é para menino, a gente não vai colocar pompom. Depois eu vou pensar num chaveiro legal para colocar. Mas a que a gente vai fazer hoje não vai ser pompom. Então aqui eu já deixei separadinho, ainda falta costurar. Espelho, já cortei no molde. O que eu tô trabalhando aqui hoje é aquele linho dublado no nylon 600, tá vendo? Aquele, é tipo um linho mesmo. Aí eu vou usar ele hoje, ele tá super em alta, todas as cores dele são muito lindas. Aí eu já cortei aqui o espelho no molde e cortei a minha manta laminada 1 centímetro menor. Como que você faz isso, Simone? Eu pego o molde normal, risco e corto para dentro mais ou menos 1 centímetro. Porque eu não quero costurar ele. Mas não tem que costurar, Simone? Não tem que ter até na beirada? Se você colocar a manta até na beirada, na hora que você for costurar ela, ela vai rasgar todinha aqui. Então, essa parte aqui vai ficar toda rasgada e vai ficar sem manta do mesmo jeito. Então, essa parte da costura, margem de costura, não precisa ter manta. Isso vai ser só para dificultar a sua vida na hora de costurar, ficar uma camada muito grossa. Na verdade, não precisa, porque na hora que a agulha passar costurando, ela vai cortar essa manta todinha e vai ficar sem manta do mesmo jeito. E você ainda vai ter a dor de cabeça de estar costurando grandes camadas. Então, não precisa. Além de que essa manta que vai cortar aqui, vai ficar embolando com o tempo e vai ficar uns grumes dentro da bolsa. Então, corte assim com 1 centímetro a menos, que é a sua margem de costura. Você não precisa costurar a manta, tá bom? Então, aqui, ó. Cada espelho terá uma manta. Você pode usar essa, pode usar aquela outra Ecopack, que não tem laminado. Fica a seu gosto, eu gosto dessa laminada, que eu acho que ela protege muito mais o alimento. Hoje eu vou usar o paraquedas como forro. Nessa daqui eu usei bagum. Nessa aqui, paraquedas, o importante é que seu forro seja impermeável e de preferência mais fino, né? Que não seja grande. Esse daqui, por exemplo, eu usei mais um bagunzito, sabe? Não é aquele bagum grosso, não. É um bagum mais fino que eu comprei. Aí, nessa daqui nós vamos usar o nylon, que é o paraquedas. Então, é nylon, é impermeável, vai ficar bonito, azul por fora, azul por dentro. Apesar de que, geralmente, eu prefiro cores claras para dentro da térmica, sabe? Eu gosto muito de usar corta-luz. Sabe aqueles corta-luz de janela, de fazer cortina? Eu gosto muito dele. Eu acho que fica mais higiênico. Mas hoje o intuito é mostrar para vocês a bolsa sendo feita. Eu resolvi usar uma cor mais bonita, combinando com a parte de fora. Então, neste daqui, ó, espelho, laminado e forro. E esse daqui é a parte de trás, também, ó, espelho. Aqui eu já colei o laminado, só para facilitar, porque aqui não precisa do laminado ser colado depois. E um forro para ele também. Agora as partes mais importantes. Pro bolso. Pro bolso a gente vai usar aqui, ó, cortado no molde. Eu vou usar o bolso desse quadriculado que lembra a mochilinha do Sonic. Aqui eu fiz um risco errado, mas desconsiderem esse risco, que na hora que eu cortar ele vai sumir. Na hora que você cortar o molde, você vai ver, antes de cortar, que ele tem esses riscos aqui, ó. Esse desenho aqui, tá vendo? Esse desenho tá no molde de antes de você cortar. Por exemplo, esse daqui, que eu não cortei. Tá vendo esse desenho aqui? Esse risco importante aqui do meio. Esse risco é o que você vai desenhar aqui dentro. Então, você vai fazer esse mesmo desenho aqui. Você vai fazer ele na parte de trás do espelho, tá? Tanto aqui quanto no forro. O que eu fiz aqui no forro é o que nós vamos fazer no principal. E eu vou mostrar pra vocês como é. Eu não cortei esse quadrado. Eu cortei aquela linha do meio, que eu vou te mostrar, e dobrei, colando a pontinha pra dentro. Ó, aí virou aquele quadrinho, tá? Então, nós vamos fazer isso no forro e no principal. Eu deixei o principal pra fazer com vocês. Então, o que você vai precisar? De um forro cortado no molde e de um principal cortado no molde. De um laminado cortado no molde. Depois que você cortar no molde, você tira 1 centímetro em cada beirada e 1 centímetro aqui do meio também. Então, esse aqui, 1 centímetro menor. Então, você vai cortar no molde e depois retirar mais ou menos 1 centímetro em toda a volta e mais ou menos 1 centímetro aqui na parte do meio. Além disso, você vai precisar de um pedacinho assim de 16 por 21, que é para fazer a finalização do bolso. 16 por 21, que é o que vai deixar o seu bolso assim, ó, embutidinho. Tá vendo aqui, olha, o bagum aparecendo aqui, ó. É forro, olha que legal, é forro, tá vendo? Não é o fundo da bolsa, todo forradinho. Então, o seu bolso tá protegidinho. Se você fizer do lado de fora de tecido, lá de dentro vai continuar sendo impermeável. É com esse pedacinho aqui de 16 por 21, até 15 por 20 você pode usar, mas eu gosto de deixar sobrando um pouquinho, então 16 por 21 para fazer o acabamento do bolso. Então, parte importante aqui agora que eu mostrei para vocês, bolso. O caminho do zíper. O caminho do zíper vai ter
42 por 5 de um lado. Aqui eu já coloquei a manta, ó. Você também já pode colar a manta antes, com 1 centímetro menor. E o outro lado será com 8 centímetros. Então, vai ser 42 por 8. Só que esse 42 por 8, a gente vai dividir de 3 vezes para embutir a alça. Como assim embutir a alça, Simone? Olha, esse aqui tem 17 por 8, esse tem 17 por 8 e esse tem 12 por 8. Quando eu juntar essas 3 partes, eu vou ter 42 por 8, que é para embutir a alça assim. Porque a alça, quando ela é pregada só aqui em cima, fica muito feio o acabamento. E ela embutidinha assim, olha que charme, gente. Fica muito mais bonito, muito mais forte, mais reforçado e um acabamento muito melhor. Então, a gente faz assim, embutido. E eu vou mostrar para vocês hoje. Então, você tem uma parte de 17 por 8, outra parte de 17 por 8 e uma parte de 12 por 8, que é a que fica aqui no meio, tá bom? Pra gente colocar essa alça embutida. Mas aí eu já cortei um laminado aqui de 42, na verdade é 40, né, que é 1 centímetro a menos de cada lado, 40 por 6, para poder rechear depois essa outra parte do caminho do zíper que eu ainda vou montar. E para este daqui também tem um forrinho, ó. Já cortei um forrinho para ele, para a parte do 42 por 5. E já cortei um forrinho para a parte do 8 por 42, tá? O fundo vai ter 36 por 14. Então, o meu fundo também já pus laminado. Fácil para vocês, né? Cortar o fundo, tamanho 36 por 14 e colocar um laminado aqui do tamanho 34 por 12. Que aí fica a margem de costura, tá? Colei aqui. Como que você cola, Simone? Cola de contato. A gente vai usar daqui a pouco, eu vou mostrar pra você como você vai usar a cola de contato. E um forrinho para ele também, que eu corto sempre um pouquinho maior e refilo depois. Outras coisas que nós vamos usar é a alça, né? Então, a gente vai usar uma alça de 3 centímetros, pode ser de 2,5 a 3 centímetros. Hoje eu vou trabalhar com 3 centímetros, vai depender da sua ferragem. Então, antes de você escolher o tamanho da sua alça, olhe a sua ferragem que você tem, para ver se você vai fazer com 2,5, se você vai fazer com 3, tá bom? Se for alça pronta também, você tem que fazer a alça pronta de acordo com o tamanho da sua ferragem. Então, aqui, a alça de ombro, ela tem que ter 1,40 com regulador, para ficar boa, tanto no adulto quanto na criança, com regulador. Essa minha aqui tem só 1 metro, que é reaproveitando o material. Então, vai ser só para uma criança, essa mochilinha não vai dar para um adulto usar. Mas você vai fazer com 1,40 essa alça comprida. Eu ainda não costurei, mas eu já dobrei no meio, com viés aqui no meio, ó. Vocês já viram fazendo uma alça, né? Eu corto 6 centímetros para fazer de 3, coloco um viés no meio colado e depois eu venho dobrando para o meio. Aí, falta costurar, eu vou costurar aqui com vocês. E também fiz mais uma tira aqui, ó, que vai dar para fazer dessa tira tirantes e a alça de mão. A alça de mão que a gente quer tem 20 centímetros, tá? Então, 20 centímetros dessa vai ser para alça de mão, o resto vai ser para tirante. A gente vai precisar de 4 tirantes de mais ou menos 6 centímetros cada. E eu deixei uma parte para fazer tirante, que a gente vai fazer junto aqui, para vocês verem como que eu fiz tanto a alça de mão quanto a alça de ombro. A gente vai fazer junto só um pedaço, porque é bem simples, já ensinei várias vezes. Outra coisa que eu deixei separado foi um pedacinho de sintético da cor do meu vivo, que é para fazer acabamento do vivo. Então, materiais mostrados, a minha etiquetinha, que não podia faltar. Eu vou colocar a etiquetinha vermelha, porque eu acho que o vermelho quase não combina muito. E eu vou colocar essa etiquetinha na parte de trás, igual eu fiz nessa, olha. Eu coloquei a etiqueta atrás, porque geralmente a mãe quer enfeitar aqui com chaveiros bonitos e tal, mas você pode colocar a etiqueta na frente aqui também. Às vezes eu coloco aqui na frente, mas ultimamente eu tô colocando atrás, sabe? Depende, cada vez eu faço de um jeito. Materiais mostrados, vou trazer vocês para a mesa para vocês verem melhor e vamos começar a trabalhar. As ferragens que nós vamos trabalhar hoje são bem tranquilas, é muito pouca coisa. A gente vai usar aqui, ó, 3 cursores, número 5, já que meu zíper é número 5. Eu escolhi esse aqui de estrelinha, que eu acho que combina muito com meninos. E é bem bonitinho, olha. Vamos usar 3 cursores, tá? Vamos usar 4 quadros. Como a minha alça tá sendo de 3 centímetros, eu tô usando 4 quadros de 3 centímetros cada, tá? E um regulador de alça de 3 centímetros também, porque minha alça tem 3 centímetros de largura, tá bom? Muito simples, pouca ferragem para a bolsinha não ficar pesada. Quando a gente põe ferragem demais, a bolsa pesa e o cliente ou a criança não aguenta carregar, né? Lembrando que essa bolsa não é infantil. Essa bolsa é usada por jovens, adultos. Eu mesma, eu tenho várias, eu uso todas. Vamos fazer a alça, então. Eu peguei aqui uma tira com 6 centímetros, então vai ser do tamanho que for sua alça. Se for alça de mão, 6 por 20. Se for alça de ombro, 1,40 por 6, tá? A gente vai pegar a cola. Quem trabalha comigo sabe que eu pego um vidro de 0 cal e coloco cola
coloco um paninho amarrado aqui na boca para poder trabalhar com essa cola até o finzinho, ela não seca. Então, eu vou espalhar aqui agora, no verso do meu sintético, a cola. Então, nessa bolsa a gente usa o viés tanto para as alças quanto para o acabamento depois no final da bolsa, tá? Vou fazer só esse pedacinho de alça, porque a maioria de vocês já sabem como que é minhas alças. Eu pego aqui, ó, um viés, o viés mede 2,2. Passo cola no viés também. Eu coloquei o viés aqui em cima só para não sujar minha mesa de cola. Aí a gente espera secar um pouquinho. E depois a gente coloca parte que tem cola de frente com parte que tem cola. Porque a cola de contato só cola nela mesma. Depois disso eu vou passar cola deste lado também do meu viés. Simone, por que o viés? Para dar força para a alça. Se eu usar só o sintético, essa alça pode rasgar com muito mais facilidade. Então, eu coloco um viés de gorgurão, de preferência, que ele é forte, ele é rígido, e ele vai tirar a elasticidade do meu sintético, apesar de que o sintético que eu estou trabalhando hoje não tem elasticidade. Mas se tivesse, se fosse um curvinho, se fosse um facto, ele teria elasticidade. Igual nessa bolsa aqui, ó, eu usei um facto lilás. Ele tinha elasticidade, o viés tirou a elasticidade dele. Então, aqui, secou? Tá seca ao toque? Ainda não tá, né? Mas vamos supor que esteja. Aí eu vou dobrar pro meio. No meu viés tem uma linha aqui no meio. Então, eu consigo dobrar pro meio, seguindo essa linha. Eu sempre começo do meio aqui, ó, pra ele não ir entortando. E quando estica, né? No caso de hoje não estica, mas eu já peguei o hábito de começar do meio pra ponta. Se você começar da ponta e empurrando pra lá, se for um sintético que estica, quando você terminar, sua alça vai estar toda torta, porque ele vai esticar mais um lado do que o outro. Então, sempre comece a colar do meio para as beiradas, tá? Parece boba essa dica, mas não é. Essa dica é muito importante. Depois, você vai pegar o outro lado e encostar no mesmo, bem afinaladinho aqui, ó. O viés não pode aparecer. O ideal é você usar um viés da mesma cor do material que você está trabalhando. Então, aqui no caso, eu teria que estar usando um viés azul, ou pelo menos escuro, podia ser um viés preto, mas eu coloquei bege para você ver. Então, aqui você vai encontrar bem direitinho, de modo que o viés não apareça, principalmente na alça de ombro, tá? Uma vez que você fez isso, você vai para a máquina para costurar. Aqui na máquina, eu estou trabalhando com linha de nylon 60, porque eu estou trabalhando com material sintético, então minha linha tem que ser sintética também. Então, eu estou usando hoje nylon 60. Eu vou usar azul mesmo, porque eu quero vender essa mochilinha. É uma encomenda. Então, eu vou colocar azul mesmo. Eu começo sempre assim, ó, pela beirada aqui, porque essa beirada não vai ficar visível. E eu tô costurando, ó, com a dobra pra cima. E eu vou te mostrar por que eu tô costurando com a dobra pra cima. Eu venho aqui na beiradinha, ó, meio pé de máquina. Ponto da máquina número 4. Agora, venho pro outro lado, meio pezinho. Agora eu vou costurar o meio. Eu estou agora costurando em cima dessa linhazinha. Eu faço 2 costuras aqui no meio. Deixa eu mostrar na bege, você vai ver melhor. Olha, fica bonito, fica mais forte. Olha que legal. Fica um acabamento muito mais bonito e não tem chance disso aqui descolar, porque eu acabei costurando também essa dobra. Então, eu consigo fazer uma alça mais fina do que a dobra de 4 e consigo fazer ela mais forte, porque ela agora tem 4 costuras. Eu economizo sintético, já que o sintético é bem mais caro do que a linha. Eu gasto um pouco mais de linha, mas eu economizo sintético e economizo tempo também. Ficaria grosso, se fosse dobra de 4, a bolsa ficaria pesada. Agora eu consigo fazer uma alça resistente, forte, com dobra de 2. Agora eu venho aqui pro meio, ó, e faço meio pé de máquina dessa dobra do meio, de um lado, um pontinho pro lado, agora meio pé de máquina do outro lado dessa emenda. Olha, o lado direito e o lado avesso. Aqui agora não corre risco de descolar mais, porque antes a gente batia martelo e ficava torcendo para não descolar na mão do cliente.
costurando assim não descola e fica muito bonito. Eu tô fazendo todas as minhas alças assim e fica de dica aí pra vocês, tá? Mas a alça você pode fazer como você sabe, do jeito que você gosta, tá bom? Fica a seu critério. Dessa alça eu vou tirar 20 centímetros pra ser minha alça de mão. Eu começo pelas alças porque na hora que eu for fazer a bolsa eu vou precisar da alça pronta pra eu poder fazer o caminho do zíper, né? Então aqui, ó, 20 centímetros para ser minha alça de mão, esse pedaço eu vou deixar de tirante. Agora eu vou costurar o restante da minha alça, que é os outros tirantes, que aqui eu tenho que tirar mais 3 tirantes, e também a minha alça de ombro, que eu ainda não costurei, e já volto com vocês. Prontinho, costurei. Então aqui agora eu tenho 2 tirantes, que eu deixei um pouquinho maior, aqui com 8 centímetros, e 2 com 6, mas pode ser todos com 6, não faz diferença não, tá? E a gente já vai usar a nossa primeira ferragem, que aqui, ó, a alça de ombro, que eu também já fiz aqui, olha aqui a costura dela. Nessa alça eu vou colocar o regulador. Então, eu vou colocar o regulador assim, ó. Passo aqui no meio, ó. Não tem um ferrinho aqui no meio? Então, passei aqui no meio e vou fazer uma costurinha aqui. Pode colocar rebite também, se você quiser. Geralmente, eu coloco quando eu acabo a peça. Eu coloco todos os rebites. Mas, de todo jeito, tem que costurar. Aí eu já deixo reservado essa alça pra gente colocar no final. Então, por enquanto, a alça de ombro é isso, vou reservar ela. Eu já vou colocar aqui, ó, os meus quadros nos meus tirantes. Então, eu olho qual que é o lado avesso da emenda, ó. E vou colocar ele dobrando. Dessa forma, esse lado nunca vai aparecer. Vou fazer uma costurinha de segurança em cada um deles. Só para eu não perder a ferragem, não perder nenhum tirante, eu já vou deixar tudo junto. Vou deixar assim, tudo junto, para eu não perder nenhuma parte. Depois a gente fica procurando, né? Mas, como a minha parte de trás já tá aqui bonitinha, eu já vou colocar os meus tirantes no lugar. Então, eu vou pegar esse maior aqui, os dois que eu deixei um pouquinho maior, e vou colocar na parte de baixo. Por quê? Quando acaba a curva aqui, ó, na parte de baixo, eu quero colocar meu tirante enviesado assim, ó. Tipo subindo, tá vendo? Vai ficar uma beirada para fora aqui, que depois eu vou acertar. Então, eu vou costurar ele aqui, subindo de um lado. É mais ou menos 45 graus. Mas não precisa medir com régua, tudo certinho, não. Vai no olho mesmo que vai dar certo, tá bom? Se ele fosse só de 6 centímetros, eu ia costurar ele mais na beiradinha. Agora, do outro lado, faça a mesma coisa. De modo que o ferro não fique aqui na beirada, senão depois eu vou ter que costurar esse ferro. A gente não quer isso. Então, eu sempre vou medir de modo que o meu ferro fique livre. Olha aqui. Aqui eu tenho espaço para colocar o vivo tranquilamente, sem costurar o ferro, tá? Então, agora eu já posso acertar esse excesso de tirante. Outra coisa que eu tenho que fazer é achar o meio. Aqui de baixo, ó, eu já fiz um piquezinho no meio. Vou fazer um piquezinho no meio da parte de cima também, para eu poder localizar certinho os tirantes da parte de cima da alça. Ó, achei o meio daqui. Por que que eu tô fazendo a alça assim? Porque eu já fiz muito essa bolsinha. Na hora de usar a bolsa como lateral, sem ser com mochila, colocar na alça, aqui, ó, nessa alça aqui, 2 meia argola e pendurar por aqui a alça principal. Não funciona, sempre rasga. Todas as alças de cliente que pendura aqui o ferro e ainda a alça, acaba rasgando. Então, eu já dei manutenção em várias bolsas que rasgaram por estar pendurando assim. Então, hoje em dia, eu já não penduro mais aqui a alça de ombro. Então, eu prefiro este modelo que puxa por aqui. A não ser que eu vá fazer da Minnie e do Mickey, que eu preciso desse espaço aqui livre para poder colocar as orelhas. Aí não tem jeito. Mas quando é qualquer outro tema, do Hulk, do Homem-Aranha, do Sonic, eu faço desse jeito a alça lateral, tá bom? É bem mais prático, você não tem que usar mosquetão, não tem que ficar
retirando a alça, correndo o risco de perder. É muito mais prático e mais bonito assim. Por isso que eu tô ensinando para vocês assim, desse jeito. Pendurar na alça de mão, a alça de ombro não é viável, gente. Só se você não tiver outra opção. Aqui agora, ó, eu caminho mais ou menos uns 4 centímetros do meio para o lado para eu costurar esse tirante. Se eu caminhei 4 centímetros para lá, eu vou caminhar também 4 centímetros para cá para prender meu outro tirante. E vai ficar assim. Essa parte já tem um forrinho para ela, que eu vou deixar aqui, ó, clipado, mas eu vou deixar para prender na hora que eu colocar o meu vivo, que aí eu já prendo tudo. Para não ter que ficar fazendo costurinha de segurança, sabe? Eu já marquei aqui embaixo, onde é o meio, que é onde eu vou começar a colocar o vivo. E vamos deixar para colocar o vivo depois que a gente trocar o pé calcador pro de vivo. Então, ó, deixei marcadinho aqui, ó, clipado. E aqui já é a parte de dentro. Lembrando que nesse eu já colei a manta Etaflon, tá bom? Então, reserva essa parte também. Agora, vamos fazer o bolso da frente, que eu sei que é o que vocês mais querem ver, é a aula do bolso da frente. No bolso da frente tem esse desenho no molde. Então, quando você recortar o seu molde, você tem que lembrar que tem esse desenho lá. Você vai recortar o molde igual eu recortei. Para você conseguir desenhar esse quadrado certinho aqui, ó. Deixa eu achar a posição aqui. Ó, você vai desenhar esse quadrado certinho. Mas no meio do quadrado tem um risco. E nas pontinhas vem 2 risquinhos pro canto de cá, tá vendo? O que você vai fazer com isso? Você vai dobrar aqui no meio. Vai fazer um pique aqui na linha do meio. Olha, a linha do meio. Você não vai cortar essas linhas da beirada. Depois que você fez esse pique na linha do meio, você vai continuar cortando essa linha do meio até chegar nessa bifurcação. Quando chegar na bifurcação, você vai cortar para um lado e para o outro. Ó. Mas, Simone, não podia fazer isso já costurando o forro para ficar com o forro embutido? Sim, mas aí o seu zíper não fica embutido. Então, hoje eu tô ensinando, eu sei que eu já ensinei para vocês a fazer essa caixinha aqui de zíper, onde o zíper vem depois. Agora você iria costurar o forro, né, o forro aqui na frente, costurava o quadrado e desvirava. Mas isso é outra técnica, é outra aula. Hoje a gente está fazendo assim para o nosso zíper ficar entre o forro e o principal. Senão, o seu zíper ia ficar aparecendo lá de dentro da bolsa. E a gente quer ela bem acabadinha. Então, vai ser assim hoje. Fazer separado o forro, fazer separado o principal. Então, eu vou pegar minha cola de contato e vou passar aqui. Ah, não precisa ter cuidado, não. Pode lambuzar. Se pegar a parte onde não precisava, não tem problema. Pode lambuzar aqui de cola. Enquanto eu tô passando a cola aqui, vai lá e curte o vídeo. Porque eu sinto saudade de gravar para vocês, mas o material tá muito caro. Tem que valer a pena. Eu tenho que saber que vocês estão gostando da aula. Eu preciso saber que vocês querem minha presença aqui. Então, curta, mande para alguém. Quanto mais visualização, mais incentivo eu vou ter para gravar. Os materiais estão muito caros, gente. Vocês sabem disso, a gente está tendo que aumentar bastante o preço da nossa venda. E eu fazer aula para vocês que não seja encomenda, sai muito caro. Então, para eu ter um incentivo, eu preciso saber se vocês estão gostando, se vocês estão assistindo, tá bom? Então, agora, ó, eu vou dobrar nessa linha de cá. Então, eu vou pegar essa parte e dobrar para trás. Eu vou conseguir dobrar na linha certinho? Vou. A olho mesmo. Olha, como tinha cola em tudo, eu consegui dobrar para trás, ó, ficou bem coladinho. E aqui na frente fica bem acabadinho. Vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Lembrando que vocês vão fazer esse desenho no verso do sintético, tá? Não vá fazer no lado direito. Aqui, ó, virei a parte de baixo também. Agora as duas pontinhas laterais. Essa minha pontinha não pegou cola. Deixa eu passar a cola aqui de novo.
Na pontinha tem que pegar mais cola porque ela é pequenininha. Olha, essa pontinha aqui, ó, que era aqueles 2 piquezinhos, viu? Dobrou pra cá também. Isso eu também vou fazer no forro. Inclusive, eu já fiz. Então, eu peguei um forro, cortei no molde, fiz aquele mesmo desenho, dobrei as pontinhas, ó. As pontinhas dobradas, ó, o cantinho aqui dobrado. E agora, eu tenho essas duas partes. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o zíper antes. Então, eu vou colocar o zíper, depois venho aqui, ó, com a moldura, coloco a moldura e depois eu costuro com tudo no lugar em volta do zíper. Assim, eu vou ter um zíper embutido, não vai ficar aparecendo. Se eu fosse fazer aquela costura que eu já ensinei vocês, de colocar o forro de frente, costurar, passar o forro aqui por dentro, e colocar o zíper depois, ia ficar as beiradas do zíper todas aparecendo aqui. Essas beiradas do zíper, peraí, deixa eu pegar outra ponta. Essas beiradas do zíper, essa, ia ficar tudo aparecendo dentro do meu bolso. E eu quero que dentro do meu bolso tenha um acabamento perfeito. Então, nós não vamos fazer isso. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Corto o zíper um pouquinho maior do que o meu buraco. Acho que o meu buraco tem 19 centímetros, eu cortei o zíper com uns 22. Já vou passar um cursor aqui. Lembre de passar o cursor agora, senão depois você não vai conseguir passar. Nesse bolsinho é só um cursor. Passei o cursor. Aí eu vou olhar aqui na frente, ó. Eu quero meu cursor fechando para a esquerda, que é padrão fechar para a esquerda. Então, eu olho aqui na frente como que ele vai ficar, para eu colar ele aqui atrás. Tá? O que eu vou fazer aqui agora? Posso passar cola de contato nessa borda e também no zíper. Eu quero usar uma cola mais rápida aqui, que é pouquinha cola que eu vou usar. Eu vou usar essa da Tec Bond, que é cola artesanal. Eu vou colocar aqui na beiradinha. Eu não preciso passar, esperar ela secar, igual com a cola de contato. Mas quando é para muita quantidade, a gente usa de contato mesmo. Se você não tiver essa, não tem problema. Você passa de contato tanto aqui no espelho, quanto no zíper. Espera secar e coloca. Lembrando que eu tô colocando essa posição, porque eu já olhei lá na frente qual que era a posição. Agora eu vou virar para posicionar certinho e o zíper ficar no meio certinho antes da cola secar. Eu garanto que esteja niveladinho, ó, antes da cola secar. Agora aqui atrás eu vou colar essa parte do forro. Então, o lado que tá com a dobra, ó, fica para dentro. Eu não vou deixar a dobra voltada para dentro da bolsa. Então, aqui agora eu posiciono esse forro e vou colar. Então, eu vou passar a cola aqui agora na bordinha do forro. Vou usar essa cola de novo. Poderia estar usando a de contato. Na hora que eu for colocar aqui, eu tenho que garantir também que ele tá pegando certinho em todas as bordas. Depois que eu fizer isso, eu posso vir aqui pro lado direito e costurar. Coloca um ponto bonito, um número 4. Pode começar aqui pela beirada, que aí você pode fazer um retrocesso. Meio pezinho de máquina. E vou terminar aqui na lateral onde eu comecei. Ou você faz retrocesso, ou você faz aquele de queimar a pontinha atrás, sabe? De amarrar lá atrás e queimar. Mas se for aqui na beiradinha, ó, pode pôr um retrocesso, não vai ficar feio. Queimar para não descosturar a ponta da linha. Olha, dessa maneira ficou costuradinho e embutido. Olha que gracinha, com um molde só. Não é muito fácil? É muito fácil juntar as duas partes. O que eu tenho que fazer agora? Importantíssimo, né? Se o forro tiver direito e avesso, o lado direito tem que ficar para dentro aqui, ó.
Não pode ficar aqui, tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Fechar essas caixinhas de leite com meio centímetro. Então, agora eu vou pegar todas as caixinhas de leite, ó, dobrar assim, ó, e fechar com meio centímetro de costura. Vou diminuir o ponto para 3, ou menos que 3. Meio pezinho de máquina, meio centímetro que eu quero aqui, ó. Vou fazer isso 8 vezes, porque são 8 pontas. São 4 do espelho e 4 do forro. Agora é o forro, ó, o avesso do forro, tá? Senão a costura fica aparecendo na bolsa. Prontinho, os 4 lados costurados, ó, do lado avesso, tá vendo? Então, a costura fica pra dentro na hora que eu virar aqui, ó. Eu viro assim, ó, não tem costura aparente aqui. A costura fica de frente uma pra outra. Então, eu viro os 4 lados. E agora eu vou clipar o forro no principal. Eu vim aqui hoje para tirar esse tabu de que essa mini mochila é difícil. Gente, essa mini mochila é muito fácil, muito rápida de fazer. O que dificulta são os temas que a gente cria para elas. Igual quando eu criei do Homem-Aranha, quando eu faço do Hulk, quando eu fiz do Sonic, né? Tem alguns temas que a gente dificulta, igual da Mulher Maravilha. Mas isso é criação, faz parte do artesanato. Mas o esqueleto dela, essa parte aqui, você consegue fazer muito fácil. Então, você pode criar vários temas que você desejar, para meninas e para meninos. Por exemplo, a menina pode ser de ursinho com pelúcia no bolso, pode ser de unicórnio, pode ser Mulher Maravilha, pode ser Chapeuzinho Vermelho. Para menino, Homem-Aranha, o Hulk, o Sonic. Aqui agora eu vou costurar o forro, só uma costurinha de acabamento aqui, ó, para juntar o meu forro com o meu principal. Olha, o bolsinho forradinho. Agora eu vou achar o meu espelho da frente, que ainda não tá com o etaflon. Eu vou medir quanto que eu tenho de espaço daqui, dessa quina, até essa. Por quê? Para eu saber a distância que eu vou colocar lá na bolsinha. Mas por que não é uma distância padrão? É uma distância padrão de 13,5. Mas se eu entrar mais com essas costuras aqui da caixinha de leite, vai diminuir. Então, eu sempre meço. Então, eu vou medir dessa ponta até essa ponta, ó. Não é essa ponta, é essa daqui. Coloco ela bem para fora e vou medir dessa ponta até essa ponta, para eu saber qual é a medida. Ó, agora deu 13. Na outra deu 13,5. Depende de quanto que você entra com a costura. Então, eu vou medir daqui para cá 13 centímetros. Vou pegar um sabonete, a minha régua, e vou medir 13 centímetros. Olha, risquei. Daqui de baixo até aqui em cima, 13 centímetros. É esse quadrado onde eu vou encaixar o meu bolso, tá? Por isso é importante que eu meça isso. Agora, antes de colocar isso aqui, eu vou pegar aquele quadradinho que vai fazer o acabamento do bolso e vou pregar ele aqui, ó, nessa parte de cima. Aquele quadradinho de 21 por 16 ou 20 por 15 também dá. Vou pegar esse quadradinho e vou pregar aqui na parte de cima, ó, na parte de dentro, na parte de cima. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Aqui, aqui. Aqui tá meio escuro hoje. Vou clipar pra você ver melhor. Então, eu vou pegar esse pedacinho de sintético, ó,
e vou costurar aqui nessa borda, ó, nessa borda de cima. Daqui, de onde tem essa costura, até essa costura aqui, tá? Vou costurar até pela frente aqui pra você ver melhor. Ó, eu costurei daqui até aqui, um forrinho, tá? Agora sim, eu vou colocar aqui no espelho. Presta atenção nessa parte, não é difícil, é muito fácil, mas para você não confundir. Tá vendo essa base aqui? A base é aqui embaixo, né? Tá vendo o topo, onde é arredondado? Eu vou colocar o meu bolso assim, ó, de cabeça para baixo. Depois de pregado, ele vai ficar assim. Mas antes de pregar, eu vou colocar ele assim, tá? Eu vou colocar ele nessa linha que eu fiz. Exatamente nessa linha. Eu posso marcar o meio e usar o meio aqui como referência. Ou eu posso vir costurando lá da beirada até a beirada de cá. Aí eu tenho que centralizar ele bem direitinho e usar essa linha que eu fiz como referência, tá? Você vai costurar ele assim, ó, do avesso. Lembrando que a parte do zíper mais próximo não é este lado, senão seu bolso vai ficar de cabeça para baixo. Tá? E tem que ficar aqui, ó, o bolso voltado para a parte arredondada, ó. Ah, Simone, isso é difícil? Não é difícil. Se você precisar, você volta aqui na aula e assiste esse pedaço de novo. Faz assistindo. Então, vamos aqui, ó, meio pé de máquina. Começo lá na minha costurinha de quina. Sigo a linha que eu fiz. Venho costurando até a costurinha de quina daqui. Ou seja, de ponta a ponta. A medida do bolso tá certinho, então vai dar certinho, tá bom? Dessa forma, eu faço esse acabamento aqui, ó. Olha o acabamento. Tá dando pra ver? E a parte de dentro, Simone? Esse forro tampa tudo. Olha. Olha o acabamento aqui de dentro. Esse forrinho que nós pregamos aquela hora, tampa tudo. Então, se aqui dentro fosse o etaflon, ele também iria tampar isso. Simone, eu não tenho que pôr laminado aqui? Não precisa, porque vai ter laminado aqui atrás. Então, esse laminado que vai estar aqui já vai estar fazendo o papel de proteger. Então, aqui não precisa, seria uma camada a mais à toa. Então, aqui agora eu vou costurar esse forrinho nesse espelho. Então, o bolso fica todo forradinho. Corto o excesso, eu falei com vocês que eu gosto de cortar ele com 21/16, para eu ter uma margem tranquila para eu trabalhar, e depois eu refilo. Porque, na verdade, meu bolso tem 13 de altura, né? E depois tem um pouquinho que eu dobro aqui. Então, não precisava ser 16, mas eu gosto de ter uma margem para eu trabalhar. Olha aqui, agora meu bolso ainda tá solto. Aí, o que que eu faço? Eu vou encontrar o meio aqui da parte de baixo. Então, eu junto costura com costura e vou achar o meio daqui de baixo. Acho o meio também aqui do espelho. E vou deixar, ó, esse meiozinho aqui do bolso certinho aqui embaixo. Tá vendo? E vou juntando todo o resto. Essa curvinha aqui do espelho é bem pequenininha, mas é certinha para essa caixinha de leite. Então, eu venho aqui e faço a curvinha certinha, ó, do meu bolso com o meu espelho. Até acabar aqui na lateral. Se sobrar um pouquinho aqui, ó, você dobra ele aqui, que ele vai ser costurado. E o vivo vai passar por cima e vai tampar, não tem problema. Aqui embaixo é que não pode sobrar, não pode dar prega. Mas se você seguir as medidas, vai dar certinho, igual deu aqui agora.
Inclusive porque tem molde, né? Não tem como você errar uma medida se você imprimir o molde certinho. Ó, agora eu tenho que costurar pregando esse bolso aqui. Então, vamos lá. Pode costurar mais na beiradinha, não precisa entrar muito não, porque depois você vai colocar vivo aqui. Faz a curva certinho, tá? Vou deixar ela amassadinha assim por enquanto, porque para colocar ao vivo é melhor que ela esteja assim amassada, para eu não costurar, por exemplo, essa quina vier por aqui pro lado e eu costurar sem querer, então eu jogo tudo aqui pro meio, ó. Jogo tudo aqui pro meio. Já tem 5 anos que eu faço essa mochilinha, então eu fui aperfeiçoando a técnica e mudando ela do meu jeito. Agora a gente vai colocar aqui cola pra gente poder pregar o nosso etaflon. Porque se eu pregasse o etaflon aqui antes, eu ia fazer essa costura aqui, ó, ia rasgar meu etaflon. Então, eu coloco agora para o etaflon não receber costura nenhuma. Claro que se você for bordar o nome da criança, tem que ser antes de pôr o bolso. Aí você já tem que medir, tá? A altura, para o bolso não tampar o nome da criança. Para conseguir colocar na bordadeira. Se você for fazer personalizado, o bolso tiver algum enfeite, colocar um enfeite no bolso antes de fechar ele, tá bom? Considerar qual parte do bolso vai ficar na lateral, para você não enfeitar aquela parte. Tem muito tema legal, você pode ir lá no meu perfil do Instagram, pegar a inspiração das minhas. As de tema eu não posso ensinar por causa dos direitos autorais. Eu vou ter problema no YouTube. Mas vocês podem ir lá pegar inspiração para vocês criarem vários temas para vocês, tá? Vende muito e todo dia as mães querem um modelo diferente. Aqui agora eu preciso colocar aquele pedacinho para pendurar chaveiro. Eu gosto de colocar do lado aqui, ó. Como o meu cursor tá do lado de cá, eu coloco o chaveiro do lado oposto. Ah, Simone, mas o certo é colocar o chaveiro do lado de cá. Eu não gosto, porque geralmente os meus cursores são enfeitados. Ou eu coloco ele assim, ou eu coloco ele no personagem de acordo com o tema. Então, eu coloco sempre o meu chaveiro do lado oposto ao que tá fechando o cursor, para poder ficar mais bonito o enfeite, sabe? Aí você coloca esse pedacinho aqui, ó, dobrado no meio, do tamanho que você achar melhor. Eu gosto dele mais pequenininho. Porém, pequenininho ele costuma a ficar arrebitado sem o chaveiro. Ficar tipo em pezinho. Ó, isso tem que ser antes do vivo, tá? Agora eu vou posicionar o meu forro aqui atrás. Pra gente esperar o vivo. O caminho do zíper, primeiro nós vamos fazer a união dessas três partes, que é 10 por 12 por 8, 17 por 8, 17 por 8. No 12 por 8 eu tenho que achar o meio aqui, ó, na extensão de 8. Eu vou achar o meio de um lado e o meio do outro, para eu posicionar minha alça de mão certinho. Então aqui, ó, eu achei um pique do lado de cá e um pique do lado de cá. Aqui e aqui. Porque eu vou pegar minha alça de 20 centímetros e vou costurar, centralizando ela nesses dois piques que eu dei. Então, são 20 centímetros de alça. Lembrando de colocar a parte que tem a dobra para baixo, para ela não ficar para cima. Ó, costura um lado. Faça assim com a alça, ó. Costura o outro lado, centralizado também. Se você não fizer esse pique, pode ser que sua alça fique torta. Então, faz o pique para você posicionar a alça certinho. Depois que eu fiz isso, eu pego um dos 17 por 8, junto aqui, ó, frente com frente, para fazer o acabamento dessa alça aqui. Fica muito mais bem acabado, muito mais bonito. Antigamente eu não fazia assim. Ficava aquela alça feia, colada lá em cima. Vou pregar agora o outro lado. Ó, agora o outro lado, ó.
um pé de máquina. Agora eu vou aumentar o ponto para 4 para a gente fazer um pesponto. Quando eu fizer esse pesponto, eu não vou fazer esse pesponto, ó, virando isso aqui pro lado da alça, porque vai ficar muito grosso para eu fazer. Então eu viro pro lado que não tem a alça, ó. E vou fazer o pesponto deste lado aqui, tá? Fica mais bonito e menos grosso. Então aqui é meio pé de máquina para fazer o pesponto. Ponto número 4. Tem que fazer esse pesponto para ele ficar sentadinho. Senão, olha, eu vou te mostrar a diferença de um lado com pesponto e o outro lado sem pesponto. Olha. Então, tem que ter o pesponto. Vira pro lado oposto da alça, meio pé de máquina. No final, ele tem que estar com 42 centímetros de comprimento. Vamos ver. 42 centímetros certinho, tá? Então, aqui agora, ó, eu tenho um caminho do zíper que é 5 por 42 e um de 8 por 42 já com alça. E eu tenho forro para cada um deles. Esse daqui eu já colei o Etaflon, esse daqui ainda não. Não posso esquecer, senão a bolsa perde a funcionalidade de térmica. Vou colar o Etaflon nesse aqui agora. Na hora de colar aqui, eu tenho que ter um cuidado a mais, porque agora tem uma alça aqui. Então, para ele não ficar enrugado, eu vou colocando parte por parte, tá? Confiro do lado direito se não ficou enrugado. Meu Etaflon não pode enrugar o meu principal. Olha o que eu achei aqui. Meu bolso ficou sem a manta térmica. Ou seja, quando eu for entregar essa bolsa para o cliente, eu não posso falar, o bolso também é térmico. Porque eu esqueci de colocar essa parte aqui na hora que a gente fez o bolso. Então, antes de colar o forro, eu tinha que ter colocado esse aqui em cima do zíper, sabe? Onde a gente colocou o forro colando, tinha que ter colado esse antes. Como eu esqueci de colocar, o bolso da mochilinha não vai ser térmico. Mas isso não interfere, porque ninguém coloca alimento no bolso. Mas o meu bolso vai ficar sem estrutura e isso não é legal. Então é bom você colocar, que aí você pode falar com o cliente, até o bolso é térmico. Aqui agora eu vou cortar um zíper um pouquinho maior do que o caminho, então eu posso cortar aqui uns 44 centímetros. Vou pegar frente do caminho, coloca aqui, ó, rente ao zíper. Tá tudo a mesma cor? Tá mais difícil de ver, né? E o forro aqui no fundo. Já está com o Etaflon. Agora eu vou fazer o pesponto. Quando eu faço o pesponto, eu prefiro não pespontar o forro, para não furar o forro. Então, eu vou deixar o forro com o mínimo de furo possível. O que eu faço? Eu viro, ó, só o principal para cima dessa costura e faço o pesponto só no principal, deixando o forro solto. Aí, esse pesponto tem que ter meio pé de máquina, ponto número 4. Lembrando de voltar a costura sempre para debaixo da parte onde vai ser costurada. Ó, o forro fica solto, tá vendo? E eu faço o pesponto prendendo pra cá a parte da costura. Agora eu venho com o forro aqui por cima e espicho ele aqui assim, ó. Costurando aqui, espichando o forro. Dessa forma, não fica cheio de buraquinho no meu forro.
Olha o forro aqui, a parte de dentro, ó. Tem o zíper e tem o forro, não tem costura. Fica muito mais limpo, muito mais bonito. E aqui o pesponto só do lado de fora. O que prendeu o meu forro foi essa costurinha de segurança aqui. Já coloquei um lado, agora eu vou colocar o outro lado do mesmo jeito. Como o zíper, a alça tá no meio certinho, eu não tenho um lado certo, não. Qualquer um dos dois lados que eu virar aqui, vai dar certo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado agora do zíper, com a outra parte, com forro também. Vou pespontar da mesma maneira, sem pespontar o forro. Agora, antes de refilar o zíper, eu tenho que colocar os cursores. Aí eu vou colocar 2 agora, um de um lado, um do outro, para ele ficar fechando lá no meio certinho. Fica bem bonitinho. Aqui agora, você pode colocar aqui um puxadorzinho, mas como a bolsa é muito pequenininha, eu não vejo necessidade. Então, eu não vou colocar puxadorzinho aqui. Já vou colocar aqui o meu fundo. Meu fundo que tem 36 por 14. E um forro que eu cortei um pouco maior. Então, ó, frente do fundo com frente aqui. E aqui forro com forro. Esse sanduíche para colocar o fundo no caminho do zíper. O fundo, somado com o caminho do zíper, chama foley, tá? A soma dos dois. Então, por enquanto, eu tinha um caminho do zíper e um fundo. Agora, eu vou ter um foley. Você pode rebater essa costura aqui se você quiser. Geralmente eu não rebato. Nesse caso aqui eu rebato junto com o forro, porque na hora que colocar o outro lado, eu não vou conseguir rebater sem o forro. Então, rebato junto aqui. Não é obrigatório, eu tô fazendo isso só pra ficar de opção aí pra você. O meu forro, eu tenho que acertar ele do tamanho, pelo menos do comprimento certinho do meu fundo. Antes eu deixava sobrando, mas agora, neste momento, ele já tem que estar certo, senão ele vai ficar sobrando dentro da bolsa. Então, eu venho aqui, ó, e corto o meu forro do tamanho do meu principal. Agora eu venho frente com frente aqui, ó. Fundo com o caminho do zíper. O mesmo sanduíche que eu fiz do outro lado, só que agora já tá preso de um lado. Essa parte aqui é maior um pouquinho, eu enrolo ela, ó. Pego meu forro, frente do forro com frente do forro. Ó como que fica. Tá? É assim mesmo, ó. Forro com frente do forro, principal, frente do principal. Tá meio escuro aqui, né? Para desvirar isso, é só eu enfiar a mão aqui de baixo. Como o meu fundo é bem grande, eu tenho bastante espaço para desvirar. Desvirei. Como eu rebati a costura desse lado, agora eu tenho que rebater desse lado também. Então, vamos lá. Dependendo do material, eu não rebato, porque eu acho que é furar o sintético à toa. Olha que lindo. Agora a gente vai pregar esse forro no fundo. Então, ó, o forro ainda tá solto do fundo. A gente vai costurar aqui as laterais, pregando isso. Pode ser um ponto bem largo, é só uma costura de segurança.
pronto. Fole pronto. É só mais um fole, igual das bolsas maternidade, igual de todos os outros tipos de mochila, tá? Só tem essa alça embutida, essa parte de trás mais larga que a da frente um pouquinho, a medida certinha com espelho, tá? E é térmica. Você não precisa fazer térmica. Se você quiser, você pode colocar no lugar da manta térmica, EVA, por exemplo. Quando a minha não é térmica, eu coloco EVA. Que agora eu vou achar os meios, então eu coloquei do avesso, ó, o forro para o lado de fora. Vou achar os meios do fundo e os meios de cima, para eu posicionar ele direitinho no meu espelho. Achei do fundo, agora eu vou achar o meio. Para eu achar o meio, ó, eu coloco costura com costura, essas costuras aqui com essa daqui. E puxo aqui, essa ponta aqui vai ser o meio. Então, eu acho o meio tanto de baixo quanto de cima. Para a bolsinha não ficar torta depois de pronta. Faço piques assim. Então, agora vou colocar o vivo. Então, vou trocar o precalcador e já volto. Então, eu já mostrei o vivo que eu vou usar. Vou usar essa tirinha aqui, que é mais ou menos da mesma cor dele, para fazer o acabamento dele. Vou começar aqui por baixo, onde eu fiz o piquezinho. Vou colocar aqui na parte do espelho primeiro, que é mais complicadinho, porque tem o bolso. Então, esse bolso vai dar um volume. E eu vou te mostrar como se livrar desse volume sem machucar o seu sintético, tá? Então, vamos lá. Aqui, na lateral, a gente já vê que tem um volume. O que você vai fazer? Quando você caminhar por aqui, você vai caminhar levantando o pé calcador um pouquinho com o joelho. Então, com a joelheira, ó, eu subo o pé calcador para ele não machucar o meu sintético aqui, tá? Se eu deixar o meu pé de vivo correr livre no meu sintético, ele vai machucar o meu sintético. Outra coisa que eu vou fazer aqui é proteger essa parte aqui de cima, da dobra. Deixa eu pegar um outro pedaço de sintético. Tirar o cursor para lá. Aqui na dobra, na parte de cima aqui, ó, ele também tem mais volume. Se eu deixar o meu pé calcador passear livremente aqui, ele vai machucar. Então, eu vou proteger ele aqui. Mesmo assim, quando eu costurar, eu vou costurar levantando o pé calcador. Ó, não machucou. Proteja o seu sintético, tá? Não é porque é sintético, não. O couro também machuca. Ainda mais máquina transporte duplo. Outra parte que eu vou proteger é esse enfeitezinho aqui, ó. Eu não quero um enfeite machucado, então eu vou colocar aqui um sintético em cima dele. Na hora que o pé calcador passar, o pé calcador vai passar em cima do retalho, não vai machucar ele. Ó, não machucou, continuo caminhando. Cheguei na outra ponta do bolso, coloco de novo o sintético protegendo aqui meu bolso. Levando o pé calcador um pouquinho para poder fazer essa entrada aqui. O ponto vai ficar frouxo? Não vai, porque a camada tá mais grossa. Então, é como se você tivesse mexido no parafuso para aumentar seu pé calcador. Só que você só precisa disso por um período muito curto. Então, você levanta ele com a joelheira mesmo, tá? Aqui agora a mesma coisa. Dica de ouro essa, hein? Por isso que é bom assistir a aula toda. Dica de ouro, ó. Além de proteger a quina, levanta o pé calcador. Aqui agora, todo mundo já sabe, eu corto o excesso do vivo rente ao que eu tinha começado, pego a partezinha e dobro por cima e costuro. Olha aqui o acabamento. Agora eu vou refilar e vou fazer a mesma coisa com a parte de trás e já volto. Então, assim como nesse aqui eu coloquei o vivo já colocando forro, nesse daqui também, como já estava com a manta aqui dentro, eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei o vivo já prendendo o forro. Então, a parte de trás foi muito mais fácil porque não tem o bolso. Mesmo tendo os tirantes, não dá dificuldade nenhuma na hora de prender, tá bom? Aqui já tá com a minha etiquetinha, que coloquei antes de colocar a manta, né, para não cortar a manta. E agora a gente vai fazer o finalmente, que é prender. Então, a parte importante aqui, essa parte fina vai a parte que tem o bolso, porque essa parte fina é da frente. Você não pode colocar o contrário, senão a bolsa vai ficar com a alça de mão para frente e o zíper atrás da alça de mão. Então, vamos calcular isso certinho. Como eu marquei os piques,
eu vou colocar aqui, ó, frente com frente. Outra dica, comece sempre colocando a parte da frente primeiro, porque ela tem os bolsos, ela é mais grossinha, então é mais fácil você colocar ela agora que não tem outra parte presa. Ó, meio com meio da parte de baixo, a parte do zíper aqui em cima, eu coloco meio com meio também. Apesar de que esse aqui eu não marquei o meio da parte de cima. Então, eu vou vir fazendo assim, ó. Vou prender toda a lateral de um lado. Vai ficar bem justinho, então você pode esticar bem, tá? Que eu fiz o molde para ficar bem justinho, para não sobrar folha. Eu já falei várias vezes que eu prefiro o folha apertado do que largo. Então, estica bem. E ó, é isso. Agora eu vou costurar isso aqui. Continuo usando o pé de vivo, né? Costuro sempre com a parte que foi preso o vivo pra cima. Então, meu vivo foi preso no espelho, eu costuro com a parte do espelho pra cima. Aqui agora eu vou passar em cima do bolso, levanto o pé calcador um pouquinho. Prontinho, aí você confere pra ver se não ficou prega nenhuma. Ficou tudo certinho. Aí você já coloca o viés desse lado antes de pregar o outro lado, entendeu? Fica mais fácil se você fizer isso. Olhando aqui por dentro, ele tá bem retinho, nós vamos desvirar pra ver daqui a pouco. Mas eu não vou colocar viés aqui nessa aula, porque eu acho que não precisa vocês verem eu colocando viés. Aqui no caso seria melhor colocar um viés preto, já que eu usei o fundo todo escuro. Nessa parte aqui, portanto, eu ainda tenho que colocar o elástico. Poderia ser um elástico preto também, mas eu vou colocar branco, que é o que eu tenho aqui na mão agora. Mas talvez depois eu troque para um preto. Eu coloco na altura de mais ou menos 10 centímetros. Então, o importante é que ele fique na mesma altura dos dois lados, para não ficar torto aqui dentro. Então, se você for colocar um bolso aqui dentro, bolso de telinha, um elástico, qualquer coisa, coloque agora. E eu vou colocar essa outra parte aqui. É muito mais fácil esse lado, porque não tem bolso. Nós não vamos colocar viés hoje, porque não tem necessidade, né? Vocês viram fechando. E a aula já é bem grande. Então, depois eu desviro ela e coloco o viés. Como ela tem uma abertura bem grande aqui, ó, ela não é difícil de virar. Sempre desvirar a boca primeiro. Empurra
tudo que é vivo para fora. Olha como que o vivo facilita a nossa vida. A gente vai empurrando o vivo para fora e ele vai ficando arredondadinho, certinho. O nosso bolso ficou sem estrutura, que eu esqueci de colocar, mas ele ficou lindo do mesmo jeito, olha. Vou desamassar ele aqui agora. Olha que bolso perfeito, mesmo sem estrutura. Então, se você não quiser colocar estrutura no bolso, vai ficar menos volume na hora de costurar. Facilita também, tá? E fica lindo do mesmo jeito. O zíper fecha aqui. Falei que acabou, mas nós não colocamos a alça ainda, né? Então, aqui, ó, esses dois tirantes e esses dois para colocar a alça. Lembra que nós já colocamos o regulador aqui? Então, a gente vai passar ela em um desses tirantes laterais. Eu gosto de passar nesse de cá, ó. Mas não tem regra. Pega ela com o lado avesso para cima e passa aqui assim, ó. Tá vendo? Aí você vai passar ela aqui dentro. De novo, ó. Depois disso, você sobe aqui. Desce aqui. Sempre com o lado direito para cima. Então, você subiu com o direito para cima, você desce com o lado direito para cima. E aqui, você vem de fora para dentro, ó. Para a costura ficar pro lado de dentro, tá? Agora, você vai costurar aqui. Vou voltar você aqui pra máquina. Só pra gente fazer essa costurinha. Agora sim. Agora sim você terminou sua bolsa. Se você quiser colocar ferragem aqui, pode colocar. Mas se você quiser uma bolsa mais leve, dispense. Como eu fiz essa alça menor, eu vou abrir ela toda aqui. Então, ela como mochilinha, fica com a alcinha assim, ó. Bem compridinha também, né? Mesmo eu tendo feito só com 1 metro. E ela como bolsa lateral, é só puxar aqui e ela vira uma linda bolsa lateral, tá? Chaveiro. Você pode colocar um chaveiro de menino. Aí você pensa em alguma coisa que tem a ver com o tema da criança, inicial da criança, né? Vê o que a mamãe vai querer de chaveiro. Coloca um chaveirinho de ferro, alguma coisa, tá? Ou não coloca nada. Se você não for colocar nada, você não coloca esse pingolim aqui. Olha que linda que ela ficou. Uma de menina e uma de menino. Olha que casalzinho mais lindinho. Então, essa é a base da mochila para vocês fazerem todos aqueles temas que vocês veem eu fazendo lá no Instagram, tá bom? Se precisarem de ajuda, podem me chamar. Lista de materiais e moldes lá no Instagram para vocês, na descrição, lá no link, tá? Da bio. Qualquer dúvida, me chamem lá no Instagram que eu tiro, ajudo vocês. Beleza? Olha o tamanhozinho dela, que coisa mais linda. Ficou perfeita, não ficou? Então tá, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau!